Vamos chamar a nossa missionária Débora hoje. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom! Aleluia! Eu que sou pequeno, não, ela que é grande. Meu Deus! Aleluia! Vamos orar por ela? Você que pode. Fica de pé. Só os que estão tranquilos para ficar. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor já fez nesta noite. Pai, agora queremos, ó Pai, pedir ao Senhor que abençoe, Pai, a missionária Débora, que ela possa trazer uma palavra do trono do Senhor para os nossos corações, que ela seja orientada pelo Espírito Santo para ministrar essa palavra. No nome de Jesus, nós abençoamos com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Fala conosco. Usa tua serva por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Vamos para a palavra, né? Abra sua Bíblia no livro de Jó 42. Eu confesso que eu não queria pregar essa palavra, não. Uns dias antes da pastora me convidar, eu estava estudando uma outra palavra, e até comentei com meu esposo, a gente estava conversando, eu falei, não, eu vou pregar sobre isso, já estou até com uma pregação. Mas o meu devocional desse mês é sobre o livro de Jó. E aí eu comecei a estudar sobre o livro de Jó, e o Senhor falou comigo, você vai pregar sobre isso? Eu, não. Porque quando você prega, você tem que viver. E a história de Jó parece até uma novela, né? Que começa assim, tudo maravilhoso, de repente dá tudo errado e no final acaba tudo lindo. Mas só quem viveu é que sabe, né? Vamos lá. Jó 42, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém ou a misericórdia? Amém. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Amém? Amém. Somente esse pequeno versículo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Pai, graças nós te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença para louvar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Sabemos, ó Pai, que Tu és dono de todas as coisas, principalmente de nós, ó Deus. Então faz como lhe apraz, ó Deus. A palavra é Tua, os vasos são Teus, a casa é Tua. Tenha liberdade no nosso meio para falar conosco nesta noite, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Também diz, Senhor, que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então fala conosco nesta noite, Senhor. Nós não viemos aqui porque somos desocupados. Nós não viemos aqui, Senhor, porque não tínhamos um programa melhor. Nós não viemos aqui, Senhor, porque apenas fomos convidados, mas porque o Senhor nos trouxe. Porque o Senhor nos trouxe para te louvar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Então, Senhor, nós queremos render graças ao Senhor, porque como já foi lido aqui, em tudo dai graças. Nós queremos te dar graças nessa noite e pedir, continua à vontade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, fica à vontade. A história de Jó, como eu falei, parece uma novela, né? Ele começa falando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. E aqui tem mais um adjetivo que é justo, porque conforme a palavra do Senhor, apenas 3 homens são citados como justos na Bíblia: Jó, Noé e Daniel. E
o narrador do texto, né, que não se sabe quem foi que escreveu o livro de Jó, sabe-se que é um dos primeiros livros que foi escrito da Bíblia. Ele fala que Jó era justo, reto, temente a Deus, que desviava do mal, mas essas características não é dada por ele. Essas características são dadas pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que falou isso a respeito de Jó. Que Jó era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a Bíblia relata que este homem, ele estava ali todos os dias com a sua família, um homem que era o mais rico do Oriente, ele não era um dos mais ricos, ele era o mais rico. Mas ainda assim, sendo o mais rico, esse homem continua fiel ao Senhor, continua fiel à sua família, era um homem de família. É uma história linda, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele teve várias mulheres, Davi, ele teve homicídio, os filhos de Davi deram problemas, e a família de Jó é um exemplo de família na Bíblia. É uma família que a Bíblia fala que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, que eles se reuniam, banqueteavam, eles tinham comunhão entre uns com os outros, e a Bíblia relata que Jó era um pai zeloso pelos seus filhos. A Bíblia fala que Jó continuamente orava pelos seus filhos pela madrugada. Continuamente, todos os dias, Jó todos os dias cobria os filhos dele de oração, todos os dias ele intercedia pela vida dos filhos deles. E aqui eu apelo na primeira lição desse livro: investir na vida espiritual dos nossos filhos. Aleluia. Nós vivemos numa época em que a gente investe muito, né, na vida profissional dos nossos filhos, né? Pagamos boas escolas, compramos um bom material, bons livros, colocamos em curso, mas quantos de nós investem na vida espiritual do filho? Quantos de nós aqui já comprou uma Bíblia de estudo para o filho e deu para ele estudar? Quantos de nós já comprou um dicionário bíblico ou um bom livro para colocar para o seu filho estudar? Nada contra investir na vida profissional dos nossos filhos. Temos que investir sim, mas também temos que investir na vida espiritual dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam nos ver buscando a face do Senhor, lendo a Bíblia, porque é assim que Jó fazia. Jó banqueteava com seus filhos, Jó se sentava à mesa, fazia festa, mas a Bíblia diz que logo que acabava aquela festa, ele reunia os seus filhos, orava por eles, e pela madrugada, todos os dias, ele se levantava e orava pelos seus filhos. E aí a Bíblia diz que certo dia o Senhor estava ali reunido com os seus anjos, e Satanás veio. E o Senhor pergunta para Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela, né? Porque esse é o papel de Satanás. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Esse é o papel dele. Ele fica ao nosso derredor, passeando, andando ao nosso derredor, procurando alguma brechinha para ele nos acusar. Mas eu louvo a Deus, porque como já foi lido aqui nesta noite, o Salmo 34 diz que os anjos do Senhor, eles não passeiam, eles não caminham, mas eles acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Por mais que Satanás tente contra as nossas vidas, os anjos estão acampados. Entenda, eles não estão passeando, eles não vêm de vez em quando. A Bíblia diz que eles estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós estamos guardados, assim como Jó. E aí o Senhor diz para ele: viste, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás diz para ele assim: será que ele é assim mesmo? Será que ele realmente é isso tudo mesmo? É fácil para ele ser assim, né? Porque como diz a Fernandinha gosta muito de orar usando esse termo. O Senhor o cerca com a sua sebe, a sua cerca é ao redor dele. Tudo que ele tem foi o Senhor que deu. O Senhor multiplica os bens dele a cada dia. Ele tem uma família perfeita, ele tem servos, ele tem bens, ele tem tudo. Assim é fácil, mas tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. E o Senhor: feito, estou te permitindo.
tira tudo que ele tem. Só não toca na vida dele. E assim, Satanás foi lá e fez. Tocou em tudo que ele tinha, achando que Jó ia blasfemar. Porque Satanás acha que nós servimos a Deus por coisas que os servos dele fazem. Porque quem serve a Satanás serve por carro, serve por dinheiro, serve por status, serve por bens materiais, serve por coisas momentâneas, porque o que ele tem para oferecer é somente isso. Quando ele vai até Jesus no deserto tentar Jesus, ele oferece pão. Ele fala, transforma essas pedras em pães. Quando ele vai até Jesus, ele fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque o que ele tem é só coisas materiais. Mas o nosso Deus não. Nós não servimos ele porque ele pode nos dar uma casa. Nós servimos ele porque nós temos paz, porque ele é o príncipe da paz. Nós servimos ele porque ele nos dá saúde. Nós servimos ele porque ele nos dá alegria. Nós servimos ele porque ele cuida de nós. Ele é o nosso Jeová Jiré, o nosso provedor. Nós servimos ele porque ele nos dá acima de tudo salvação. Quem serve Satanás serve por coisas perecíveis, mas quem serve a Deus serve por aquilo que não perece. A alegria da salvação que Davi disse, não retires de mim o teu espírito, nem tire de mim a alegria da tua salvação. Isso Satanás não pode dar, isso ele não pode te oferecer. Ele não pode te oferecer libertação, ele não pode te oferecer cura, ele não pode te oferecer salvação. Então ele oferece aquilo que ele pode dar. E ele achou que seria assim com Jó. E ele tirou tudo de Jó. Diz a Bíblia que vieram os inimigos, levaram os bois, os camelos, os jumentos. Os inimigos levaram embora. Mas a Bíblia diz que as ovelhas, fogo do céu caiu e matou as ovelhas. E o Senhor falava comigo, sabe por que o inimigo não levou as ovelhas? Porque as ovelhas são minhas, as minhas ovelhas. Quem cuida sou eu, quem trata sou eu, quem arrebata ela sou eu, quem cuida dela sou eu. O inimigo levou os camelos, os bois, mas as ovelhas fui eu que matei. Assim como os filhos de Jó, Deus não permitiu que os inimigos levassem os filhos de Jó para ser escravos na mão de Satanás. A palavra de Deus diz que veio um vento que derrubou a casa e os filhos morreram. E quem que manda no vento? Quem que domina o vento? Quem que o vento que manda no vento e ele obedece? Deus. Foi Deus que matou. Deus não os entregou na mão do inimigo para tirar a vida deles. Foi ele quem matou. E agora Jó fica sabendo de tudo isso. Vem um servo e fala, aconteceu isso, só eu sobrei para te falar. Aconteceu aquilo, só eu sobrei para te falar. Seus filhos morreram, só eu sobrei para vir te dar a notícia. E a Bíblia diz que Jó se levanta, raspa a sua cabeça, rasga as suas vestes e adora ao Senhor. Jó não rapou o seu cabelo de desespero. Jó não rasgou as suas vestes de desespero, não. Isso era um protocolo daquela época. Quando as pessoas estavam de luto, essa era o protocolo da época. Rasgava as suas vestes, rapava a sua cabeça em sinal de luto, para que todos vissem que ele estava de luto. Jó não ficou desesperado e saiu arrancando os seus cabelos e rasgando as suas vestes. Não, Jó, ele se levantou e ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Em nenhum minuto você vai ver no livro de Jó, Jó dando a glória para Satanás, Jó dizendo, Satanás me tomou aquilo, Satanás tirou aquilo. Em todo o tempo ele reconhece que foi Deus, porque tudo que acontece é pela permissão de Deus. E muitas vezes a gente fica, que Satanás fez isso, que Satanás fez aquilo, que Satanás fez aquilo outro. Se ele fez, foi pela permissão de Deus. Nós temos que parar de dar ibope para Satanás.
falar, foi Deus. Satanás só foi um instrumento, mas foi Deus. E aí a Bíblia relata que tudo Jó perdeu. Quase tudo, no mesmo dia. Sobrou apenas duas coisas: a fé e a mulher, né? Sobrou a fé e a mulher. Porque tem coisa melhor do que mulher. Deus não ia tirar o melhor que ele tinha, não, gente. O melhor que ele tinha era a mulher dele, uai. Não é, pastora? Sobrou a fé e a mulher, gente. Né? Mesmo porque, o que seria passar a luta sem a mulher para falar no ouvido dele? Seria fácil demais, ué. Seria muito fácil, né? Sem a mulher para falar, mas eu te falei. Né? Eu te avisei. Você não me escuta. É verdade? Brincadeiras à parte, mas não é por isso, não. Eu falei com o Senhor, por que a mulher de Jó não morreu? E ele falou comigo assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher e se tornará uma só carne. Se Satanás não podia tocar em Jó, ele também não podia tocar na mulher, porque eles eram um só. Foi por isso que Deus não matou a mulher e não tirou a mulher, porque eles eram um só. Eles eram uma só carne, eles eram um casal, eles eram um em Cristo. Por isso Satanás não pôde tocar na mulher. Glória a Deus. E aqui eu aprendo uma lição sobre casamento. Irmãos, a gente dá tão pouco valor a casamento. Casamento é um negócio tão sagrado, tão de Deus, que a Bíblia fala que o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Ele transformou água em vinho, porque ele estava no casamento, estava tendo uma festa, o vinho acaba, e a mãe dele chega para ele e fala: olha, o vinho acabou. Ele manda trazer as talhas de água e transforma aquela água em vinho. Jesus estava nos ensinando: ei, vai ter dias que o seu casamento vai ficar assim mesmo, igual água, sem cor, sem sabor, sem cheiro, sem gosto. Vai ter dias que você vai olhar e não vai ver graça nenhuma, mas não é por isso que eu não estou no negócio. Eu continuo na casa, eu continuo na festa, eu continuo no negócio, e eu estou transformando essas águas em vinho para te mostrar que o dia que a alegria acabar, clama a mim que eu venho e trago vinho novo, e faço tudo novo, e renovo, porque eu tenho prazer no casamento. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Marido, esposa e Deus é um cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. Mas nós estamos vivendo uma geração que está justamente querendo inverter esse negócio. Ninguém mais quer casar, o povo quer juntar, porque já vai que aquele negócio não der certo, a gente separa, cada um para o seu lado. Deus tem compromisso com o casamento. Casamento não é uma instituição falida, como as pessoas gostam de dizer aí. Casamento é uma instituição falida. Esse trem já passou, isso é bobagem. Hoje em dia ninguém casa mais, casa sim. Ele é uma instituição tão certa e tão séria, que é a única instituição que dá fruto, que são os filhos. É por isso que Satanás quer acabar com marido e mulher, com homem e mulher, para não ter frutos, para não dar frutos. E a gente está vivendo uma época, irmãos, que não é lá fora que está acontecendo, não é dentro do povo de Deus, que os casamentos estão se desfazendo por causa de bobagem. A gente escuta pessoas falando que eu já não estou no meu 3º marido, como se fosse uma coisa linda, maravilhosa. Gente que acha que marido e esposa é coisa descartável, como um sapato que você compra, coloca no seu pé, dá uma voltinha com ele, e ele te machuca, e na primeira machucadinha, você pega ele, limpa, põe na caixa, vai na loja e fala: eu não quero isso não, eu quero trocar. Não é assim que funciona. É por isso que Satanás luta tanto para acabar com as famílias. Porque quando ele acaba com o casamento, ele não acabou só com o casal, ele acaba com os filhos, ele acaba com os bens, porque tem que vender tudo e dividir os bens. Os filhos ficam
todo perturbado, é menino com TDAH, é menino com não sei o quê, os meninos estão cada dia mais doentes, porque os pais estão separando por causa de coisas bobas. O menino é criado com pai e mãe, acostumado com uma vida boa, de repente vem de tudo, acaba com tudo, o menino vai morar com a mãe, e o pai não dá nada, e fica aquela confusão. E a gente está trazendo isso para a igreja e está achando que isso é normal. Achando que, não tem problema. Queridos, tem problema. Casamento é uma coisa tão séria, que a volta de Jesus faz alusão ao casamento. Ele diz que ele é o noivo e nós somos a noiva. Quem está noivo está se preparando para quê? Para casar, né? Não, se a volta de Jesus não fizesse alusão ao casamento, ele não falava que ele era o noivo, nós somos a noiva. De tão sério que é o negócio. É uma coisa muito séria. Nós estamos nos preparando para um casamento. Ou você vai desistir de Jesus também? Ou você vai falar, não quero mais casar com Jesus? Mas fulano me feriu, fulano me traiu, fulano fez isso. Todos os dias a gente fere o noivo, todos os dias a gente machuca o noivo, todos os dias a gente trai o noivo, todo dia a gente calunia o noivo, todo dia a gente nega o noivo. E ele continua fiel. Não te deixarei, nem te desampararei. Estarei contigo todos os dias da sua vida. Não é à toa que ele faz Oséias casar com uma prostituta para simbolizar o povo de Deus. Mas em todo o tempo ele fazia Oséias voltar e ficar com a mulher. E a gente quer desistir. E essa mulher aqui não tem nem o nome dela na Bíblia. Mas ela não desistiu de Jó. A Bíblia fala que ela se afastou de Jó por um tempo. Ela falou com Jó: tu ainda mantém a tua integridade, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ela não largou Jó. Como você sabe, missionário? Lê o último capítulo. Eles tiveram mais 10 filhos. O homem ficou pobre, feio, pele e osso, fedorento, que a Bíblia fala que ele fedia tanto por dentro quanto por fora. Ele mesmo falava que o hálito dele era podre. Perdeu tudo e a mulher não largou ele. Glória a Deus. Continuou lá. Tem gente por tão pouco, não quero mais. Essa, ensina aí. Abre a mão. Quem disse que casamento é fácil? Não é fácil. Mas para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se hoje eu sou um pouquinho melhor, é por causa de Deus e do meu marido que me lixa todo dia, coitado. Porque o problema lá é ele. É eu, não é ele não. Glória a Deus. Ela diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Ela estava dizendo para ele: você vai continuar sendo fiel? Confessa o teu pecado logo, Jó. Fala logo o que você fez, meu filho. O que você fez para Deus? Porque não é possível uma pessoa chegar a esse nível e não ter feito nada. Alguma coisa você fez, porque é assim. Crente, quando começa a passar muita prova, todo mundo fala: é pecado. Alguma coisa fez, gente. Tem alguma coisa escondida aí. Tem algum caroço nesse angu. Amaldiçoa Deus e morre. Esse amaldiçoa, no original, seja infiel. Negue a Deus e morre. Ela estava dizendo: ou você confessa e Ele te perdoa logo e muda a sua história, ou você abre mão de Deus e vai servir outro Deus para ver se você sai dessa situação. E ele diz: mulher, tu falas como uma louca. Nós aceitamos o bem de Deus, não aceitaríamos o mal. Você só pode estar doida. Mas eu acho que normal também ela não estava, gente. Mãe que perde 10 filhos fica bem. Não é? Que mãe
Olha, quem estava aqui no culto de mulheres, há uns 2 cultos atrás, o Senhor falou uma coisa acerca da minha filha. Eu fiquei desesperada só de pensar na possibilidade. Gente, eu fiquei louca e eu comecei a orar, e aquela noite eu não dormia. Eu falava: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho capacidade para passar por isso. Deus, não faz isso comigo não. Me leva eu, tira a minha vida, mas não deixa eu passar por isso não. De pensar na possibilidade de enterrar um filho, porque mãe nenhuma, pai nenhum nessa terra pensa nessa possibilidade, gente. A gente acha que a vida vai seguir o curso normal, que o curso normal na nossa mente é: o pai, a mãe vão morrer primeiro e os filhos vão ficar. E ela vem e faz e sai de cena. Deve ter ido para casa da mãe, né? Porque mulher, quando briga com o marido, junta as trouxinhas, vai para casa da mãe, né? Junta tudo, vai para casa da minha mãe. Quem nunca, né? Eu já fiz isso. Eu me lembro que logo no começo, por umas 2, 3 vezes eu fiz isso. Passava a mão no menino, minhas coisas, enchia o carro com tudo, e ia para a casa da minha mãe. Aí, 2, 3 vezes no máximo ela permitiu. Quando foi uma vez a gente brigou, eu falei: vou para casa da minha mãe. Juntei tudo e liguei para ela: mãe, eu vou para aí, porque eu não vou ficar com esse homem mais não. Isso aqui, ela pode vir. E eu fui, com o menino, com mala, com tudo. Cheguei lá, irmãos, diante de Deus. Ela estava no portão, assim, me esperando. No portão aberto, ela aqui no portão. Quando eu desci do carro, ela falou: do mesmo jeito que você veio, no mesmo calcanhar, você vira e volta para sua casa. Como assim? Virou palhaçada esse negócio? Você casou, não casou? Você quis casar, não quis? Volta para sua casa, vai ficar com seu marido, porque não tem como você fugir disso não. Se você quis casar, agora você vai até o fim. E eu aprendi na palavra de Deus que até a morte o separe. Volta para sua casa, leva o seu filho, vai ficar com seu marido, quebra o pau com ele, mas vai ficar com ele. E de outra coisa, de noite você não dorme fora da cama não, você deita com ele e dorme com ele para Satanás não achar brecha. Sério? E minha mãe era, até hoje ela é menos brava, mas ela era muito radical. Foi a melhor coisa que ela fez para mim na vida. Se toda mãe fizesse isso, não tinha tanto casamento desfeito não, pastora. Porque se você junta a sua trouxinha e vai para casa da sua mãe e deixa o homem livre aí, quando você assustar, já não outra. Hoje eu agradeço ela porque ela fez isso. Voltei, né? Fiquei, daí a pouco fez as pazes e tudo se fez novo. Né? De vez em quando é até bom brigar um pouquinho assim para esquentar o negócio. Né? E aí a mulher some. E aí, agora já começa. Parece que caiu a ficha, né? No primeiro momento ele adorou. No primeiro momento ele, né, agradeceu e tal. Que assim, no primeiro momento, né? Mas os dias vão passando e a prova vai aumentando e a sua fé lá do começo, assim como diz a pastora, né? Aquele fervor, aquele primeiro amor, você vai olhando para as circunstâncias e vai falando: ai meu Deus do céu, por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Ah, por que eu nasci? Por que minha mãe me amamentou? E já começa a indagar a Deus, e a Bíblia fala que ele faz 16 perguntas para Deus. Por quê? E 34 queixas. Por que eu nasci? Por que eu não morri no dia do meu nascimento? Começou a indagar. E a gente, como servo de Deus, a gente aprende, né, que a gente não pode perguntar por quê. É para quê? Para que isso, Deus? Mas não é pecado perguntar por quê, não, tá, gente? Porque todo mundo pergunta por quê. Até o próprio Jesus, no seu momento de mais dor e sofrimento, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque no momento de dor, a gente quer entender por quê. Porque eu, com tanta gente aqui, tinha que ser. Porque eu, Senhor. E ele começa a questionar. Faz as perguntas para Deus.
responde. Não. Não responde. Fica calado. Deixa Jó perguntar. Deixa Jó queixar. E pior do que não receber resposta é ficar no vácuo. Que se fala sim ou se fala não, né? Mas não fala nada, Fernanda. Está sofrendo, está gemendo, está esperando. Hoje eu vou na igreja e Deus vai falar comigo. E Deus fala com todo mundo, com cachorro, periquito, papagaio. Até quem passa na rua, Deus fala, porque está louvando aqui. Deus fala, não, Deus falou comigo. Passei na porta da igreja, ouvi um hino, Deus falou comigo. Comigo nada. Que negócio é esse, gente? Que estreito é eu? O trem está feito lá mesmo, né? É, Senhor. E nada. Aí os amigos de Jó vêm até Jó. Ele faz Bildade e Zofar. E aí você pensa assim, não, os amigos chegou, agora vai consolar, né? Agora pelo menos vai ter um consolo, né? A Bíblia fala que ele fica 7 dias olhando para Jó. 7 dias, 7 noites, sem falar nada. Só chorando e olhando para ele, gente, mas é ele mesmo, tadinho, mas tá ruim. Está tão desfigurado que a gente não consegue nem saber que é ele. E nesse tempo, ao invés deles ficarem orando, eles ficam pensando, o que será que ele fez de errado? Que pecado foi esse que esse cara cometeu, gente? Meu Deus do céu. E eles começam a falar com Jó. Jó, começa ele faz, que era o mais velho, né? O mais velho começa a falar. O que você arrumou, meu filho? Traiu sua mulher? Não, você deve ter traído sua mulher, ué. O que foi? Aí vem Bildade. O que foi, meu filho? É os seus filhos, né? Seus filhos rebeldes. Sabia que você sentia alguma coisa de errado. Por isso que você orava tanto por ele. Não podia ser normal, não. Não era à toa que você orava, não. E começam a acusar ele. Você é mentiroso. Você é hipócrita. Você se acha justo. Você se acha perfeito. Mas nenhuma pessoa que é boa ia passar por isso e ficar... E Deus permitiu ficar de jeito. Não, meu filho. Confessa logo que tem alguma coisa errada na sua vida. E Jó, coitado, se defendendo o tempo todo. Não, gente, eu não fiz nada de errado, não. Eu não fiz, não. Quando eu lia, eu fiquei pensando assim, Jó estava igual essas pessoas que são presas injustamente, né? Leva para a cadeia, prende, o cara fala para todo mundo, não era eu não passei nem lá naquele lugar, não fui eu. E todo mundo falando, não, mas as câmeras mostraram que foi você. Até o advogado vem para o cara e fala assim, meu filho, vamos confessa aqui, que a gente consegue até amenizar a sua pena se você confessar. Não é assim? E ele a todo tempo falando, não. Gente, eles ficam do capítulo 4 até o 37, tentando convencer Jó de que ele estava em pecado. Os amigos, a mulher já tinha ido embora, já tinha perdido, os amigos vêm para acusar. Aí ele vai e quando eles param de questionar e de falar, no capítulo 38 vem Deus. Chama Jó e fala assim, vem cá. Levanta aí. Eu acho que se eu fosse Jó, eu ia pensar assim, nossa, agora ele vai me arrebentar, né? Uai, porque Jó chamou Deus no braço, queridos. A Bíblia fala que Deus chamou ele pro braço. Falou, você só faz isso porque você é Deus. Se você fosse homem igual eu, nós ia resolver nós dois aqui, uai. Está escrito aqui. Deus chamou Deus para um rangue lá, para uma luta. Aí se fosse ele, nós falamos, nossa, é agora que ele vai me arrebentar tudo. É agora, porque eu chamei para a luta, vai ver que ele desceu para poder. Já desceu no redemoinho, já chegou no redemoinho, né? Que ele não chegou, nossa, já chegou no redemoinho, o negócio todo. E eu imagino já olhando e falando, nossa, Deus, é hoje que eu vou morrer. Eu pedi a morte, agora ele vai atender o meu pedido. E a Bíblia fala que Deus fala com Jó assim, vem cá, vamos conversar nós dois. Você não é muito inteligente? Você não sabe de tudo, Jó? Então vamos conversar nós dois aqui.
Deus faz 70 perguntas para Jó. Jó fez 16. Deus faz 70. Ô Jó, aonde você estava quando eu fundei a terra? Aonde você estava quando eu medi ela? Onde você estava quando eu coloquei a pedra angular? Onde você estava, Jó, quando eu criei os mares e coloquei limite neles e falei, é só até aqui que vocês vêm, as ondas vêm até aqui, mas daqui não passa, porque quem manda sou eu. Aonde você estava, Jó, quando eu formei todas as coisas, quando eu criei a neve, quando eu criei a chuva? Aonde você estava, Jó, quando eu criei os animais? É você que alimenta os animais, Jó, porque eu alimento os leões todos os dias. Foi você que deu força para o cavalo e deu a destreza para o avestruz correr mais do que o cavalo? Você não é muito inteligente? Conversa comigo aqui. Você deve ter mais ou menos a minha idade para você saber de todas as coisas. Então vem cá, vamos conversar. Me responde aqui, ô sabichão. Imagina. Jó deve ser que foi encolhendo assim, ó. Né? E quando ele achou que acabou, você falou, e aí? Onde você estava quando eu criei o jacaré? E o hipopótamo? Você consegue colocar um anzol no nariz do jacaré e arrastar ele, Jó? Você consegue? Você consegue cuidar de um hipopótamo? Que os ossos dele é comparado a um bronze de tão forte? E aí, Jó, me responda. Jó disse, não. E a Bíblia diz que Jó diz assim, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que Jó estava dizendo era, Deus, eu entendi, eu acabei de entender que tudo que me aconteceu era um plano do Senhor. Assim como o Senhor criou todas as coisas e tem uma finalidade para cada uma delas, o Senhor tem uma finalidade para a minha vida também. O que Deus estava dizendo para Jó era, Jó, se eu criei todas as coisas, se eu criei o mar e coloquei limite nele, se eu consigo dominar todas as coisas, você acha que eu não tenho poder para mudar a sua vida na hora que eu quiser, não? Deus falou com Jó, você está vendo tudo que tem aqui, Jó? Tudo que tem debaixo do céu é meu. Me pertence, inclusive você. Você não é dono nem da sua vida. A Bíblia fala que a gente não pode mudar uma vírgula na nossa vida, querido. Tem um versículo que a pastora fala do cabelo branco, que a gente não muda nem a cor do cabelo. Vai ter poder de dominar as coisas. Nós não temos esse poder. E agora Jó entende. E ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas não é só porque ele viu Deus no redemoinho lá não, queridos. É porque Jó começou a contemplar a grandeza de Deus através das coisas. Porque quando a gente está no meio do problema, no meio da aflição, a gente não consegue enxergar nada de bom. A gente não consegue ver beleza em nada. A gente fica tão focado no problema que a gente só vê coisa ruim, tudo que você olha está ruim. Você pode olhar para a flor mais bonita, você vai achar um defeito nela. E quando você também está muito bem, você também não consegue ver Deus. Porque aí você quer olhar só para as coisas, né, grandona do mundo. Aí você olha para o melhor celular, você olha para o melhor carro, você olha para a melhor casa, você olha, né, para as coisas, você olha até para o mar, mas você olha para o navio e fala, nossa, o navio é tão lindo, tão grande. Você consegue falar que o navio é enorme, que o navio é grande, mas você não consegue ver que o mar, que o navio está, é muito maior que o mar. Jó estava vendo Deus nas coisas que Deus criou. Nós temos que parar de querer ver Deus só nas coisas boas que nos satisfazem. Nós temos que ver Deus, como diz a Dani, de manhã quando o sol nasce e nos dá um beijinho. Nós temos que ver Deus quando um passarinho está cantando. Nós temos que ver Deus no balançar das árvores. Nós temos que ver Deus em todas as coisas. É isso que Jó está dizendo, os meus olhos te veem. Eu consigo olhar para a natureza e ver Deus. Eu consigo olhar para as coisas e ver Deus. Eu consigo olhar para a pastora e ver Deus. Eu consigo olhar para os meus filhos e ver Deus.
Deus. E a gente acha que vai ficar vendo Deus só quando estiver tudo bem. Os meus olhos te veem. E aí, o Senhor chama agora os amigos dele e fala: vem cá, vocês também não vão escapar não. Tem para vocês aqui também. Vocês também acham que é o sabichão? Pode preparar os animais aí e fazer um holocausto. E é Jó que vai orar por vocês. E aí, é o texto que nós lemos. E mudou Deus o cativeiro de Jó quando ele orava. Deus não mudou o cativeiro de Jó quando ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus tomou. Deus não mudou o cativeiro de Jó quando ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos serão frustrados. Deus não mudou o cativeiro de Jó quando ele disse todas essas frases bonitas. A Bíblia é bem clara. Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava. O que muda cativeiro é oração. Jó perdeu tudo: os bens, os filhos, a mulher, os amigos. Mas olha que interessante, Deus não começa a restituir Jó pelos bens, nem começa pelos filhos. Jó começa pelos amigos. E eu falava: Deus, por que o Senhor começou a inverter o negócio? E foi porque a área que ele precisava de cura era acerca dos amigos. Porque você imagina quando você mais precisa dos seus amigos, quando você mais espera deles, eles te ferir. Você ouvir que você é o culpado dos seus 10 filhos morrer. Você ouvir que você traiu a sua mulher, que você não é tão bom, que você não servia para os seus empregados, que você não valia nada. É por isso que Deus fez Jó orar pelos amigos dele. Porque quando você ora por quem te feriu, quem é curado é você. Quando a gente ora por quem nos machucou, a ferida é tratada em nós. É por isso que Deus fez ele orar pelos amigos dele. É por isso que Deus mudou o cativeiro dele. Então é só eu orar, missionária, que vai mudar. Tem uma receitinha aí. Não é qualquer oração. Não é de qualquer jeito. Segundo Crônicas 7:14. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Chamar pelo nome. Para ser ouvido tem que chamar pelo nome de Jesus. Não tem outro nome não. Deus não precisa de intermediário entre ele e você não. É o nome dele que tem que ser clamado, chamado. Glória a Deus. Se humilhar. Porque para Jó era humilhação. Já estava mais que humilhado. Ainda tem que orar para o povo. Orar. Buscar a minha face. Se converter dos seus caminhos. E o interessante é que a gente lê e pensa assim, né? Então Deus vai ouvir? Não, não fala que vai ouvir não. Que ele vai responder não. Fala que vai ouvir. Mas não fala que vai responder não, viu, Fernanda? Eu sei. Eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque antes de eu te responder, eu preciso te perdoar dos seus pecados. Antes de eu te responder, eu preciso sarar a sua terra. Era o que ele estava fazendo com Jó. Ele estava sarando a terra do coração de Jó. E tem que ser como a pastora pregou aqui, a pastora Maria pregou domingo. Não é qualquer oração que Deus recebe, não. É de um coração contrito e quebrantado, como a Graça também falou aqui. Vem com o coração sangrando, mas vem. Vem com o coração ferido, mas vem. Chega aqui e fala para o Senhor. E Ele sara a nossa terra. E aí, se Ele quiser, Ele responde, viu? Que Ele não tem obrigação de responder também não, queridos. Ele responde se Ele quiser e se for da vontade dEle.
Deus responde clamor. Ele diz, clama-me e responder-te-ei. Por quê? Porque clamor é no desespero, gente. Quando você clama a Deus, é porque o negócio já está tão, que você não tem mais recurso. A Camila Barros usa uma frase que ela fala assim, quando a gente clama, é como se a casa estivesse pegando fogo, ninguém chega na porta e fala assim, socorro, minha casa está pegando fogo. A pessoa chega e grita para os 4 cantos do mundo, socorro, minha casa está pegando fogo. É assim o clamor. Quando a gente clama é porque o negócio já não tem mais recurso. Tem que ser um socorro imediato. Aí ele responde. Porque a Bíblia fala que quando a mulher veio atrás dele, clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou, gente. Ele ouviu e respondeu a mulher. Agora oração não. Porque tem umas orações que a gente faz também, que misericórdia, né? Se Deus respondesse essa, nós estava até perdido já, né? É cada oração. Gente, eu já ouvi cada oração, cada loucura. Eu já ouvi mulher pedindo para matar o marido, para ficar com o outro. Eu falo, gente, que perturbada. Que louca que é essa? Só tem um jeito de eu ficar livre desse homem. Deus tem que matar ele, ué. Deus mata ele. Mata ele, porque eu não gosto dele mais. Eu não tenho nada com ele mais. Eu preciso ficar livre dele, eu não posso separar. Então só mata ele, Jesus. O homem está mais vivo que ela. Mais vivo, melhor de saúde, bom igual coco. Ela está toda capengando. Eu falei, se bobear, ela ainda morre primeiro e ele arruma outra, né? É cada oração que a gente escuta. Deus trata com fulano, né? Trata porque fulano me fez isso, me fez aquilo, faz aquele outro, né? Como se a gente não fizesse, igual quando eu contei o negócio da minha mãe, quando eu cheguei lá, eu falei assim, mãe, mas ele fez isso, e ela falou, e o que você fez? Porque eu te conheço, você é terrível, menina. Eu te conheço, mas não é todo mundo. Eu que sou sua mãe, gostei de aguentar. Acho que ela não queria que eu fosse devolvida, né, cara? Eu ia pensar assim, divórcio não, fica lá, porque... Deixa ela, volta na sua casa e fica com seu marido, que eu gostei de livrar, né? Aí sobrou pro abençoado ali. Né? Tem gente que faz oração, mata fulano, porque fulano é ruim. E você, querido, olha para você. Examine você. Né? Porque a gente tem isso de querer achar que a gente é sempre melhor, né? Não, eu sou melhor, eu mereço. Deus é tremendo. Deus é grande. Deus é fiel. Ele cuida dos seus. Tem um louvor que diz que um Deus tão grande consegue habitar em nós, queridos. Ele é grande e se faz pequeno para habitar em mim e em você. Eu ouvi uma ilustração na internet esses dias e eu achei muito linda. Dizia que um pai estava caminhando com o filho e o filho perguntava assim, pai, qual é o tamanho de Deus? E estava passando um avião na hora e falou assim, Deus é do tamanho daquele avião. Aí eu falei, mas Deus é pequenininho assim? Nossa, Deus é pequenininho, pai. Meu pai, não, filho, Deus é grande. Não, mas aquele avião é muito pequeno. Eu achei que Deus era grande. Aí o pai falou assim, não, eu vou mostrar para ele que Deus é grande. Pegou o filho e levou ele no aeroporto. Quando o filho chegou lá, viu o avião parado, falou, pai, o avião é muito grande. E o pai disse, assim é Deus. Quanto mais longe de você estiver dele, menor ele fica para você. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você quer Deus, quanto mais você deixa Deus vir até você e falar com você e tratar com você, maior Ele vai se tornando para você. E você consegue ver a grandeza de Deus, você consegue valorizar a grandeza de Deus, você consegue dizer, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Como com Deus tão grande consegue olhar para alguém tão pequenino como eu? Como a pastora disse aqui, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quando a gente se aproxima de Deus, só
Só aí que a gente tem noção da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Só assim que a gente consegue entender. Só assim que a gente consegue ver. O problema é que a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha e falar assim: ah, Deus é pequeno, Deus não resolve meu problema, Deus não faz nada por mim, Deus não muda minha história, Deus não faz para todo mundo e não faz para mim. Mas é você que está longe dele. É você que está se afastando dele e não está percebendo. Somos nós que deixamos que os problemas, que as aflições, que as angústias, que os medos nos afastem de Deus. E quanto mais a gente se afasta, menor ele fica. Porque a nossa fé vai minguando, queridos. Vai sendo minguada. As aflições vão minguando a nossa fé. Mas quando a gente se aproxima de Deus e deixa Ele trabalhar do jeito dEle, e deixa Ele fazer do jeito dEle, e começa a glorificar Ele na luta, na prova, na peleja, aí você consegue entender, e a sua fé vai aumentando, e você vai falando: hoje não deu certo, mas amanhã, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ei, deixa Deus trabalhar na sua vida, comece a adorar e glorificar o nome do Senhor. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de questionar, pare de querer entender. Só vive o propósito. É fácil? Não. É fácil, mas não é fácil, querido. Não foi fácil para Jó. Não foi fácil para Daniel, não foi fácil para Davi, não é fácil para a pastora Lúcia, não é fácil para mim, não é fácil para Neuza, não é fácil para... Não é fácil para ninguém. Todo mundo tem os seus processos, todo mundo tem as suas provas, todo mundo tem as suas dificuldades, mas a Bíblia diz que Ele não dá um fardo além do que a gente possa carregar. Ele não nos dá além do que nós vamos suportar. Se você está passando por isso, é porque Ele entende que você é capaz, que você consegue e que você vai sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Começa a olhar para o seu problema e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus que peleja por mim. Ele vai se levantar ao meu favor, Ele vai julgar a minha causa. A Bíblia fala de uma mulher que todos os dias ela ia diante de um juiz iníquo, um homem que não temia a Deus nem aos homens. E a Bíblia fala que todo dia ela ia diante dele e falava: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E um dia que ele falou: eu vou julgar porque eu não aguento mais essa menina me perturbando. E nós temos que ser assim com Deus. Todo dia você tem que ir diante de Deus e falar: Deus, julga a minha causa. Deus, lembra-te de mim. Senhor, lembra da promessa que o Senhor me fez. Deus, eu não vou morrer sem que ela se cumpra. Eu não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir do meu chamado. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir das promessas do Senhor para a minha vida. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Nós temos que nos alegrar, queridos. Só de nós estarmos vivos, com saúde, respirando, sem ajuda de nenhuma máquina, de você poder ir. Você já parou para pensar: gente, eu vou ao banheiro e eu falo com Deus: Deus, obrigada que eu não preciso de ninguém para me limpar. Você já pensou que triste é? E a gente murmura por tudo. A gente acha ruim de tudo. Jó estava lá no pó e na cinza e adorou o Senhor. Adorar quando tudo está bem é muito fácil, né, Fernanda? Difícil é adorar na casa. Difícil é adorar quando tudo parece que não tem mais recurso. Difícil é adorar no luto. Quando meu pai morreu, eu pensei: nunca mais eu vou pregar. A dor era tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei: não quero mais nada. Eu vou ficar quietinha aqui, Deus.
um dia que Deus falou comigo: você tem escolha? Eu não sabia. Oh, sua bichona, você tá igual Jó. Você acha que você pode escolher o que você vai fazer? O que você vai pregar? Onde você vai? O que você vai comer? O que você vai vestir? Né? Não temos. Ele é o dono da nossa vida. É Ele quem manda. É Ele quem faz. É Ele quem desfaz. É Ele quem opera. É Ele que também não opera se Ele não quiser. Então, nessa noite eu te convido a se colocar sobre os seus pés. Porque eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho certeza que ninguém aqui no dia de hoje passou o que Jó passou, não. Que a Bíblia fala que ele passou isso tudo num dia, viu, gente? Não foi um ano, depois o outro, no mês, não. Tudo aconteceu num dia só. Veio tudo no mesmo dia. E ele conseguiu adorar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que independente de como você entrou, o Senhor está te dando a oportunidade de adorar. Adore a Ele. Louve a Ele. Glorifica o nome dEle. Você vai ter uns minutinhos e não vai ser eu que vou orar. Porque não foi ninguém que orou para mudar o cativeiro de Jó, não. Foi ele que teve que orar para mudar o cativeiro dele. E melhor, orar pelo outro. Então, se você entrou aqui ferido com alguém, magoado com alguém, triste com alguém, essa é a hora de você orar. E não é amaldiçoar, não, querido. É abençoar. Esse negócio é tão sério que a Bíblia fala que se você tiver algum problema com seu irmão e você vier aqui trazer a sua oferta, você sabia que Deus não recebe? Ele fala: vai primeiro e conserta, para depois você vir trazer a sua oferta aqui. É muito sério. Vai ter gente que vai nos ferir. Vai ter gente que vai nos magoar. E Satanás, gente, ele sabe trabalhar. Ele sempre usa alguém próximo. Ele nunca vai usar ninguém longe. Porque se eu saio ali fora e alguém me fala alguma coisa que eu não goste, eu vou falar: nem conheço, não sei quem é, por mim, fala o que quiser, eu vou embora. Mas se eu chego aqui e o Carlinhos fala alguma coisa, que é uma pessoa que eu amo, ele fala alguma coisa, me distrai, eu vou sair daqui arrasada. Ele sempre vai usar quem você ama. Ele sempre vai usar quem anda com você. Quem você chama de amigo, quem você chama de marido, de esposa. Vai usar um filho, vai usar um pai, a mãe, o irmão. Ele vai sempre usar alguém próximo para tentar nos fazer desanimar, parar. Mas libera perdão. Abençoa. Deixa que Deus trata, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não preocupa não, se estão te amaldiçoando, é Deus que vai amaldiçoar para lá. Se estão te abençoando, é Deus também que vai abençoar. Nós, como eu falei, não temos o poder de mudar nada nem na nossa vida, quem dirá na vida do outro. Então somente entrega e diga para Ele: Senhor, faz como Tu queres. Eu abençoo a vida de fulano, eu abençoo, libera a bênção sobre a vida dele, que ele siga em paz, mas eu quero prosseguir. Cura a ferida da minha alma. Talvez você entrou aqui hoje com a sua alma ferida por alguma coisa que você ouviu, por alguma coisa que te aconteceu. Talvez você está com a sua alma ferida porque na sua casa talvez não tem mais nada de comida para você fazer, ou você tem um monte de contas para pagar amanhã. Eu não sei o que tem ferido a sua alma, o que tem feito você pensar em desanimar e desistir de Jesus. Mas eu quero te dizer que o bálsamo de Gileade está aqui nesta noite, e Ele quer te curar, Ele quer te sarar. Então comece a orar, comece a dizer para Ele: Deus, passa aqui nessa terra seca aqui, ó. Passa aqui nessa terra aqui que está rachada, está ferida, está dolorida, mas Tu és, Senhor, o bálsamo de Gileade. Tens a liberdade, entra aqui, Senhor, cura-me. Oh, aleluia. Você comece a orar enquanto a Fernanda adora ao Senhor nesta noite. Adorador é tudo que eu
de um adorador. Um dos motivos de Jó orar pelos amigos dele é porque Jó era um sacerdote da época dele. Era sacerdote da casa, da família. Ele era um homem separado e escolhido por Deus. E é por isso que Deus fez com que ele orasse pelos amigos dele, para que Deus perdoasse os pecados dos amigos dele. Nessa noite a pastora Lúcia vai estar orando por nós. Ela é a autoridade na casa abaixo de Deus e do pastor. Mas é ela que vai estar orando por nós nessa noite. E eu não sei você, mas eu creio que quando ela orar, o cativeiro vai ser quebrado. Não somente o dela, mas o nosso também. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Se você não tem força para orar, se você não tem força para clamar nesta noite, pelo menos abra o seu ouvido e deixa a oração penetrar. Deixa Deus falar contigo nesta noite. Glória, glória, glória.